Esse é o Ambiente número 5. Eu estou com o pessoal da DASA, Emerson Gasparetto, CMO da DASA. CMO não é de Chief Marketing Officer, ele é o Chief Medical Officer da empresa. E Diego Álvares, CIO, CDO da empresa, o cara que toca tudo de dados, tudo de internet, tudo de informação. Fala, Brunão. Prazer estar aqui com vocês. E aí, Diegão? Muito legal, Brunão. Excelente falar contigo de novo. Emerson, meu companheiro, colega de MBA. E Diego, meu colega de Globo.com e 21212. Duas feras aí. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão trabalhando juntos aí. O que é a DASA, o que ela faz hoje e como é que ela impacta a sociedade? A DASA hoje ela é uma empresa da área de saúde que começou como uma empresa de medicina diagnóstica, né, exames, tudo que é tipo de exame médico, exame laboratorial, exame de sangue, exames de imagem, tomografia, ressonância, exames de genética. Em 2004, a DASA foi o primeiro IPO na área de saúde no Brasil. E depois, aqui em 2010, ela teve uma fusão com uma empresa grande chamada MD1, do Rio de Janeiro, que também é uma empresa grande na época, que tinha como sócio o Edson Bueno. E depois, em 2014 e 2015, o Edson lançou duas OPAs, em que ele comprou praticamente 98%, 99% das ações. Recentemente, a gente anunciou, junto com a DASA, agora a Rede Ímpar, que era uma empresa de hospitais. Então, tem o Hospital 9 de Julho, o Hospital Santa Paula aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro tem o Hospital São Lucas, o Centro Hospitalar de Niterói. E em Brasília tem os hospitais, a Maternidade de Brasília, o Hospital Brasília e o Hospital Águas Claras. A DASA é a quinta maior empresa do mundo de medicina diagnóstica. Ela faz, em termos de volume de exames de medicina diagnóstica, 4 vezes o volume do principal concorrente da empresa hoje. E a nossa visão, desde que o Pedro Bueno entrou na empresa como CEO em 2015, e agora mais recentemente na transição com o Carlinhos em 2019, a visão de como é que a gente pode entregar a saúde de forma mais sustentável, né? O que a gente vê na saúde é a questão dessa transformação do que a gente chama do Fee for Service para o Fee for Value, e a gente tem se colocado aí ao lado dos nossos clientes, que são os médicos, que pedem exames para serem feitos pela gente, os pacientes que são atendidos pela gente, e as operadoras, que são hoje 90% da receita da DASA vem de operadoras de planos de saúde. Então, como que a gente entrega mais valor para esses clientes? É isso que tem sido o nosso foco nos últimos anos. E aí, desde 2017, a gente vem investindo fortemente na transformação digital da empresa, no uso mais pró-negócio dos dados. Então, são 20 milhões de brasileiros que fazem 300 milhões de exames na DASA todo ano. Então, é muita informação. A gente sabe que uma decisão hoje do médico dentro do consultório, 70% das vezes ela passa pela interpretação de um exame. Então, o nosso papel hoje é ser uma grande empresa provedora de serviços médicos, tentando alinhar esse ecossistema de saúde que gera valor para o paciente, para a operadora e para os médicos. Então, esse hoje é o nosso foco principal no grupo. Diego, aí você, nesse mundo de dados aí, o que você tem que fazer? Bem, o nosso desafio na saúde passa por algumas etapas, né? A gente começa aqui por digitalização, né? A gente estima que no Brasil somente 30% dos atendimentos são digitalizados, né? A maioria ainda é prontuário em papel, para você ter ideia. Então, a DASA como empresa hoje, né, e os nossos hospitais já tem um processo de digitalização muito forte, obviamente, mas quando você fala em integrar com parceiros, com o mercado, aqui o desafio continua grande. E uma vez que você tem esses dados, né, digitalizados, você tem um desafio enorme de estruturar esses dados, né, tornar isso possível de fazer análises, leituras, correlações, integrações,
E tem um desafio muito grande em saúde que a gente chama de interoperabilidade, né? Então, são diversos domínios de dados possíveis. Tem aqui dados de medicamentos, procedimentos, de exames, e cada um, imagina que cada prestador de saúde coloca um nome diferente para cada uma dessas coisas, e você não tem um protocolo comum, único, para poder trafegar isso entre os prestadores. Então, esse desafio de ter os dados, né, transitando entre diferentes prestadores é muito relevante, né? Só assim a gente vai conseguir ter um histórico único do paciente, né? E não importa onde ele vá, a gente consiga puxar esse dado e ter o histórico completo dele. E aí, por último, você vai ter, de fato, trabalhar esses dados com inteligência, né? E aí você começa aí, tem várias aplicações, desde você fazer predições, né, score de riscos desse paciente, você fazer, calcular uma propensão a uma doença, você imaginar, conseguir colocar aquela pessoa, né, como que ela está em relação à população, você, em relação a imagens, por exemplo, né, a gente vê muito forte isso em radiologia hoje, o uso de AI, né, de inteligência artificial, para diagnósticos, auxílio diagnóstico. Então, tem muita coisa para fazer aqui em dados, mas tem uma cadeia de valor inteira pela frente, né? Desde digitalizar, estruturar, interoperar, para então poder, de fato, utilizar em cima a inteligência. A gente atua aqui, realmente em todas as etapas hoje. Perfeito. Aí, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né, do cara ter um score de eventual propensão a algum risco de uma doença, tal, isso pode chegar diretamente ao paciente ou isso passa obrigatoriamente pelo médico? Como é que isso acontece? Emerson, quer comentar? A questão de dados, isso mesmo antes dessa nova LGPD, ela já tem existem algumas regras já, né, na saúde. Então, primeiro de tudo, os dados são do paciente, né? E somente deles. Mas os pacientes, eles autorizam que a gente compartilhe esses dados com o médico que fez o pedido dos exames. Uma coisa que hoje é proibida, e na LGPD nova isso mantém, é o seguinte: o provedor, né, no caso somos nós, a gente é proibido de dividir esse dado com a operadora, né? Então a operadora não sabe, se eu fiz determinado exame para você, qual foi o resultado. Ela sabe que você fez, ela sabe qual é o exame, mas ela não tem acesso ao resultado. Então, o resultado, ele pertence ao paciente e ele define para quem que ele quer que a gente compartilhe. Na prática, o que a gente vê isso como futuro, né? Se a gente pegar assim, praticamente 80%, 90% da conta hoje da saúde, sendo que saúde, né, Estados Unidos gastando quase 20% do PIB em saúde, são 3 trilhões de dólares. Essa conta é muito pesada, que ninguém está aguentando pagar. E aí, quando a gente olha, quase 80%, 90% dessa conta vem de doenças crônicas. E aí, quando você vai olhar diabetes, pressão alta, quando você vai olhar essas doenças, quando você diagnostica elas, muito do cuidado que você tem que fazer, o que é? Exercício físico, não fumar, não beber, dieta correta. Então, quando a gente olha essas principais doenças crônicas, que são o grande custo da saúde hoje, elas podem ser prevenidas e tratadas com medidas simples, relacionadas a como a pessoa se comporta. Por que eu estou falando isso? Que a gente vê o paciente no futuro próximo, sendo o CEO da sua saúde. Como é que funciona hoje? Você vai num laboratório, você faz exames, você vai num hospital, você faz procedimento, você vai no médico, faz consulta, e esses dados estão todos espalhados. A gente não olha o paciente como uma figura única com todos esses dados. Então, como o Diego falou, a interoperabilidade é essencial para a saúde, porque você vai começar a olhar a pessoa como uma pessoa só. E a gente vai prover, no modelo de plataforma, usando como meio plataformas, para que se o paciente não participar do cuidado da sua saúde, nós não vamos ter sucesso.
Porque todo mundo sabe que tem que perder peso, comer bem, evitar excesso de álcool, não fumar. Então, todo mundo sabe isso. Por que eu não me cuido, então? Obviamente que se eu consigo ver meus dados de forma, né, do meu score de saúde de forma mais transparente, eu vou ficar mais alerta, né? Então, o meu Smart, meu Apple Watch aqui bipou que hoje já passei do limite em açúcar. Putz, eu tenho que me cuidar mais. Então, o dado ele é do paciente, mas ele está conosco. E o que a gente vê é o dado cada vez mais chegando para o paciente para que ele possa participar do cuidado à sua saúde. Então, assim, se pegar um laudo de um laboratório, você vai ver que assim, aquela folha feia, branca, com escritas pretas, com milhões de letras, números que você não entende nada. Uma coisa que que nós nos desafiamos nos últimos anos foi como é que a gente leva para o paciente um laudo que seja mais informativo para ele, que seja mais transparente, para ele poder interagir e ajudar a cuidar da sua saúde. Inteligível, né? Exato. Olha só, aproveitando que o assunto é dados, vou colocar aqui na tela um cara que é CEO, né? Ele é CEO possivelmente da própria vida e CEO da PebMed. A PebMed hoje é a fabricante, né, a produtora do principal aplicativo de uso entre os médicos no Brasil, tá? É o Bruno Lagoeiro, ele participou do último papo nosso aqui e ele mandou uma pergunta para vocês, tá bom? Fala, Paródia. Fala, Emerson e Diego. Eu venho fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês enxergam o uso dos dados na criação de novas tecnologias, de inovações para a medicina, para a área da saúde, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que vocês entendem que a gente pode consumir essa informação que agora fica cada vez mais disponível com a interação dos pacientes, dos médicos, com ferramentas tecnológicas, mas de uma forma consciente e que permita a gente evoluir, né, na criação de novas soluções dos problemas existentes no mundo? É isso. Um abraço. O Emerson acabou já respondendo grande parte disso tudo aí, falando dessa confluência hoje dos dados chegando na mão do paciente, né? E ele tem mais controle disso. Eu acho que outra maneira, o que eu mencionei anteriormente, de como que os dados desses algoritmos podem auxiliar, né, ao diagnóstico. Então, hoje a gente vê aí alguns algoritmos que tem muita controvérsia sobre isso vai substituir o médico, não vai. Eu vejo hoje, na verdade, como ferramentas para auxiliar e para dar produtividade para o médico, né, para deixar os casos mais complexos na mão dos médicos, mais experientes. Eu acho que isso já é um pouco do que a gente já faz hoje dentro de casa também. Outra coisa é de você mesmo garantir o que a gente chama de continuidade assistencial. O que é isso? Né? É você chegar num hospital, num laboratório, numa consulta, e a pessoa que está te atendendo poder ter acesso ao seu dado. Então, não só você, paciente, ter o seu dado, mas também a pessoa que vai te atender ter na mão dela seu histórico, né? Que hoje isso não acontece. A gente tem aqui alguns produtos, né, que unificam o laudo, o histórico do paciente, de vários laboratórios num lugar só, e a gente viu relatos de pessoas que choraram ao utilizar esse aplicativo, porque elas falaram, puxa, eu tive um câncer lá no passado, você não imagina como é que era a minha rotina de ter que ir a uma consulta. Eu gastava 1 hora colhendo o exame e metade da minha consulta com o médico era colocando um calhamaço de exame na mesa dele e ele buscando informação durante a consulta. Tem um ponto aqui também, complementando o Diego, a medicina passa por evoluções, né? Seja na forma como a gente ensina, como a gente aprende. E a última geração da medicina aí que começou quando eu entrei na faculdade, em 95, era o que a gente chamava de medicina baseada em evidências. Então eu tenho uma evidência que um paciente que tem essas características aqui, ele vai ter essa doença aqui. De onde que vem essas evidências? Experiência da pessoa, estudos científicos. Cara, agora a gente deu um salto quântico em relação a isso. Não tem mais medicina baseada em evidência, é medicina baseada em dados. Porque eu vou rodar uma análise aqui na DASA, eu rodo com 5 milhões de pacientes que fizeram exame para diabetes no último ano. Não existe nenhum estudo na literatura com 5 milhões de pacientes diabéticos. Isso aqui eu peguei de um ano só, né?